Olá, queridos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, também do Senhor Jesus, sejam com você, com sua família, todos os seus familiares. Hoje, dando continuidade à nossa série de estudos e temas sobre o povo de Israel, vamos falar sobre a divisão de Canaã. No último estudo falamos sobre a conquista, falando um pouco sobre o deserto, aquele período, os porquês de muitos daquela grande geração, a grande maioria, de 20 anos para cima, somente 2 pessoas, Josué e Caleb, entraram na terra da promessa. E hoje falando um pouco sobre essa divisão, alguns detalhes importantes sobre esse período, essa promessa que Deus estava realizando. Deus havia feito a Abraão, Isaac e a Jacó. Quero convidá-lo nesse momento a tributarmos ao Senhor graça, louvor, honra ao seu nome por tudo que Ele é e que Ele tem feito por nós. Vamos agradecer ao Senhor. Amorável Deus, bondoso Pai, te damos graças pelo teu cuidado, tua proteção, a oportunidade nesse dia podermos abrir a tua palavra e aprendermos mais do Senhor. Dá-nos a tua paz, a tua graça, a unção do teu Santo Espírito. Essas bênçãos te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. A divisão de Canaã. Quero pegar o primeiro texto, Josué, capítulo 10, versos 43, diz assim: Então Josué e todo Israel com ele voltou ao arraial em Gilgal. Depois que Israel atravessa o Jordão, conquista a terra de Canaã, ou não simplesmente a terra, mas o começo disso, a Jericó, ele torna, de certa forma, Gilgal o seu quartel-general, onde eles saíam, faziam suas conquistas e voltavam, acampava ali. E esse texto faz justamente menção a isso. Ele volta do arraial, ou volta ao arraial em Gilgal. Aqui vamos falar sobre várias vitórias, diversas vitórias. Foram ao menos 31 reis conquistados depois do Rio Jordão, algumas antes, caíram pelo meio do caminho, mas a grande maioria depois do rio. Josué capítulo 11, versos 4 a 5, fala justamente sobre alguns desses que faziam alguma confederação, se uniam para tentar derribar ou destruir Israel, porque a fama havia chegado até eles, né, do povo que deixou o Egito destruído, que era uma das grandes potências da época, que abriu o Mar Vermelho, que foi sustentado no deserto, outras nações caíram, então o coração deles estava derretido em relação a isso. Jericó também, então eles tentaram se unir para destruir. Aqui diz o texto: saíram, pois, estes e todos os seus exércitos com eles, muito povo e multidão como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos estes reis se ajuntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Merom para pelejarem contra Israel. Então eles não ousavam mais enfrentar o povo de Israel em pequena quantidade, um só exército, mas se aglomeravam, se juntavam, outros para fazerem isso. Continuando ainda a leitura, capítulo 11 de Josué, versos 6 a 8, diz: E disse o Senhor a Josué: Não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel. Seus cavalos jarretarás, os seus carros queimarás ao fogo. E Josué e todos os homens de guerra com ele veio apressadamente sobre eles as águas de Merom, e atacou-os de repente, e o Senhor os deu nas mãos de Israel, e eles os feriram e os perseguiram até a grande Sidom, até Miserefote e Maim, até o vale de Mispá, ao oriente, feriram até não lhes deixarem ninho. Então não foi a habilidade de Josué, assim como a conquista de Jericó, não é a sua espada, não é a sua força, apesar de ser um guerreiro, de ter, claro, suas estratégias, mas percebe-se que ele procura atender e ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer. Ainda Josué capítulo 11, versos 23 e também 12, 24 diz: Assim Josué tomou toda esta terra, conforme a tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, segundo as suas tribos, e a terra descansou da guerra. E aqui pegando só uma parte final do capítulo 12, verso 24, diz assim: o rei de Tirza, outro, 31 reis ao todo. Então,
todos os reis que Josué e os seus homens conquistaram através do poder de Deus, claro, na vida dele. Aqui ele menciona 31 reis ao todo. É bem verdade que não foram todos, haviam outros, vamos perceber que justamente a partir do nosso próximo estudo vamos falar sobre isso, e pelo menos uns 4 ou 5 temas falando sobre isso, de um povo que foi uma pedra no sapato de Israel, os filisteus. Então houve uma letargia, houve uma demora, houve um acomodamento quando eles conquistam parte, talvez tenha algo mais a conquistar e se acomoda. Em várias áreas da vida nós muitas vezes paramos, seja ela quando você quer fazer uma dieta, quando você quer fazer um curso, uma faculdade, até mesmo na educação fala muito sobre isso, educação continuada, onde você faz a sua graduação, depois quem sabe você faz uma pós, mestrado, doutorado, mas além disso você está aperfeiçoando, fazendo cursos, não só a questão de teoria, mas prática, didáticas diferentes. Então na vida é sempre assim, e eles se acomodaram, e isso depois se torna um laço para eles. Josué, ele não devia continuar simplesmente no contexto de guerra. Ele tinha esse papel, claro, como representante de Deus, como líder de Israel, mas ele tinha também outra missão, além do que simplesmente conquistar. Então, isso continuaria com o próprio povo de Israel. Até mesmo a sua idade estava avançada, ele tinha algo que chamava a sua atenção. Ele saiu do foco de guerra, conquistou esses 31, depois o próprio povo ia avançando, ia conquistando mais, ia subjugando a terra de Canaã. Era esse o propósito. Mas aqui ele tinha algo a fazer, um trabalho a realizar. Tinha Israel já tomado posse, grande parte já estava subjugada, mas era dever também de cada tribo agora completar, né, conquistar mais. E se o povo se mostrasse fiel àquilo que Deus queria, o Senhor repeliria os seus inimigos diante deles, assim como ele prometeu. E maiores possessões, né, eles ganhariam simplesmente sendo fiel a Deus. Então, no capítulo 14, versos 6 a 8, a gente começa a falar sobre isso. E eu quero falar de um homem que inspira grande confiança, fé, justamente Caleb, que ele somente com Josué foram os dois dos que saíram da terra do Egito, de 20 anos para cima, que conseguiram entrar na terra da promessa. Os outros todos morreram, só aquela geração dos abaixo de 20 anos que entraram. Mas ele fala o seguinte: então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, por causa de mim e de ti. No caso dos dois, Josué e Caleb. 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor. Então ele está narrando para Josué aquilo que havia acontecido, que Josué realmente havia até participado com ele, né, fazia parte disso. Ainda do verso 9 a 11, continuando a leitura, diz assim: então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua, de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. Agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos são agora passados, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que hoje eu tenho 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força? Então, tal é agora a minha força. Portanto, tanto para a guerra como para sair e para entrar. Então, ele narra aqui, 45 anos havia passado desde aquela época, ele tinha 40 anos quando foi para espiar a terra, e 45 anos se passa, ele tem 85 anos, mas ele diz: me sinto do mesmo vigor físico, mental, da mesma situação, e ele pede agora, versículo 12 a 15, dá-me este monte, ou essa porção, essa terra, e que justamente era aquela que tinha os maiores gigantes, que havia derretido o coração. Então ele demonstra já ao conquistar que ele não queria um lugar mais fácil, apesar da idade, apesar de tudo, ele queria um lugar mais difícil, demonstrando, não mostrando ele, mas mostrando, inspirando confiança, como um líder que realmente vai à frente para inspirar confiança nos seus liderados. E ele diz aqui, olha, pois naquele dia tu viste que estava ali os Anaquinhas e grandes e fortes cidades,
Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. Portanto, Hebrom ficou sendo herança de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, até o dia de hoje, porquanto perseverarem em seguir ao Senhor, Deus de Israel. E antes o nome de Hebrom era Kiriat Arba, porque Arba foi o maior homem entre os Enaquins, e a terra repousou da guerra. Então, o nome era Kiriat Arba, em homenagem a Arba, diz que ele foi o maior, né, desses gigantes. Por isso o temor, o medo dos filhos, né, de Israel em conquista, por realmente rebelião, por duvidar, por questionar, porque o Deus que havia libertado, tirado do Egito, atravessado o Mar Vermelho, 40 anos sustentando, como nós lemos no último estudo ali, a nuvem, a coluna de fogo, o pão, o Espírito de Deus os guiando, a água da rocha, as sandálias não envelheceram, a travessia do Jordão, a queda de Jericó. Então, eram grandes coisas. E ele então demonstra essa confiança no Deus de Israel. Aqui eu quero trazer dois pensamentos, um de Hebreus, capítulo 11, verso 33 e 34, e também 1 João 5, verso 4, que diz assim, a importância da fé. Não que a fé seja como um amuleto, talvez como muitos pensam, que é simplesmente, eu tendo fé vai acontecer. Não funciona como um atributo meu ou seu, é algo de Deus. Diz assim, os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga exércitos de estranhos. Então aqui ele faz uma narrativa, que eu te aconselho a fazer, caso não tenha feito ainda, leia esse capítulo de Hebreus 11, conta a história, é um resumo praticamente do Antigo Testamento, dos principais nomes ou acontecimentos. Ele até fala, faltaria tempo ao falar desse, daquele mais, onde Deus guia, onde Deus mostra que se faltou alguma coisa, não é por parte de Deus, mas de minha parte, de sua parte. De conquistar, fechar a boca dos leões, não simplesmente literalmente, mas até mesmo em outros aspectos, aqueles que querem ofuscar o brilho da palavra de Deus ou de Deus devido à rebelião nossa mesmo. Ainda 1 João 5, verso 4 diz, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, um outro relato de maneira agora diferente. Vemos lá Calebe, que aos 85 anos demonstra fé, confiança, inspira confiança aos outros também, naquela atitude de pegar a parte mais difícil de ser conquistada. Efraim e Manassés revela justamente o contrário. Apesar de ser das maiores tribos ali, demonstra essa fraqueza. Josué capítulo 17, verso 14 a 15, diz assim, então os filhos de José falaram a Josué, dizendo, por que me deste por herança só uma sorte e um quinhão, sendo eu tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? E disse-lhes Josué, se tão grande povo és, sobe ao bosque, e ali corta para ti lugar na terra dos perizeus, dos refainhas, pois que as montanhas de Efraim te são estreitas. Então Josué logo já corta a conversa. Ele fala, se você é tão grande povo, então prova isso, vai lá, a terra está diante de você, sobe, corta para ti o local, escolhe ali e conquista. Continuando ainda o verso 16 e 18, fala, então disseram aos filhos de José, as montanhas não nos bastariam, também carros de ferro há entre todos os cananeus que habitam na terra do vale, entre os de Bet-Sean e as suas vilas, e entre os que estão no vale de Jezreel. Então percebe que só então aqui eles mostram o verdadeiro motivo, porque eles questionam, eu queria pegar algo já conquistado, algo fácil, algo simples. Não, as montanhas não nos são o suficiente, não é o bastante, não nos bastariam. E aí ele fala, também carros de ferro há entre os cananeus. Então eles estavam olhando para a dificuldade, os problemas. É claro, as nossas conquistas, elas não vêm dessa forma sem ter uma minha participação, a sua participação. A salvação é pela graça. Somos salvos pela graça mediante a fé, mas é preciso aceitar. Tem uma parte que cabe ao homem, é uma parceria. E não em nos salvar,
mas em aceitar. E nesse ponto aqui, em conquistar. Deus daria a vitória, mas eles teriam que lutar. Por exemplo, Davi, vou falar sobre ele daqui uns dias, esperamos em Deus. Ele derrubou o gigante, mas ele precisou enfrentá-lo. Então é preciso demonstrar fé. E aqui estava a falha nessa tribo. Diz mais aqui Josué: então Josué falou à casa de José e Efraim e a Manassés, dizendo: grande povo és, e grande força tens. Não terás uma sorte apenas, porém as montanhas serão tuas, ainda que é bosque, cortá-las. As suas extremidades serão tuas, porque expulsarás os cananeus, ainda que tenham carros de ferro, ainda que sejam fortes. Então Josué corta ali a conversa, falando: se você demonstrar fé e confiança, você vai conquistar, não importa se tem carros de ferro, se são montanhas, você vai conquistar. Agora eu quero trazer um pensamento sobre o próprio Josué, que é daqueles dois que permaneceram, Josué e Caleb. Josué capítulo 19, versos 49 a 50, mostrando aqui o desprendimento, o amor, a abnegação, a entrega. Aqui diz o texto: acabando, pois, de repartir a terra em herança, segundo os seus termos, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Nun, herança no meio deles, segundo o mandado do Senhor. Lhe deram a cidade que pediu, a Timate-Sera, na montanha de Efraim, e reedificou aquela cidade e habitou nela. Olha que interessante, este homem, Josué, se torna líder do povo, assume o lugar que era de Moisés, deixa o contexto de guerra, que é claro, havia conquistado pelo menos 31 reis, era o suficiente para que ele se alojasse e dali em diante continuasse então. E ele então foca agora em orientar, em ajudar nessa divisão, sendo justo na divisão da terra de Canaã. E Caleb mostra um lado positivo aqui, José, Efraim ali mostra uma parte negativa de falta de fé. E Josué diz que eles, depois que fez toda a divisão, dá a ele. Então é como o resto, ele pede Timate-Sera, e justamente é isso. O nome dado à cidade, Timate-Sera, é a porção que resta, ou seja, o que sobrou, e ele então reedifica. É o que sobra, depois que ele fez tudo, apesar de ser o homem que foi, o líder que foi, a exercer essa liderança, mas ele demonstra justamente aquilo que Cristo ensina. Quem quiser ser grande, seja aquele que serve, seja o menor. A grandeza diante de Deus não é como a do mundo, que é aquele que é servido, mas é aquele que serve. Então esse é um testemunho que é permanente do caráter e nobre espírito e abnegado, né, desse vencedor, ou do vencedor, ou dos vencedores, aquele que quer ser vencedor. Se você e eu queremos ser vencedor, temos que desenvolver esse caráter, que em vez de ser o primeiro a apropriar-se dos despojos, da conquista, ele adiou o seu pedido, até que todos, até mesmo os mais humildes da tribo de Israel, tivessem o seu espaço. Então isso é importante para nós. E aqui eu quero fechar o nosso pensamento com um texto que está em 2 Pedro, capítulo 1, onde fala o que deve ser acrescentado, qual é a parte que cabe a você e a mim. Diz assim: visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então ele fala que, pelo seu divino poder, ele nos deu tudo o que era necessário, tudo que era preciso, para que nos tornemos participantes ou coparticipantes da natureza divina. E ele fala o que deve ser acrescentado. Olha só, versículos 5 e 7. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude a ciência a temperança, a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Então há uma escada, há um crescimento diário. Nós não podemos estar estacionados, estamos contentes com o que temos conquistado, temos algo a fazer, temos um céu a ganhar, uma nova terra que será restaurada, a conquista não da Canaã terrestre, mas da Canaã celestial que ele nos promete. Porque ele fala mais, versículo 8 e 9 de 2 Pedro capítulo 1, porque se em vós houverem e abundarem essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo.
Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis. Então, ele fala aqui, cabe a você e a mim, de certa forma, operar. Ele fala aqui, a vossa salvação com tremor e temor, a vossa vocação e eleição. Então, há uma parte que cabe a nós. Esse crescimento de buscar a cada dia Deus vai acrescentar em nós a fé, a virtude, a paciência. Ele fala, em quem não há essas coisas, é cego, nada vendo ao longe. Em quem não abunda, não cresce essas coisas. Ele fala, se nós nos permitirmos ser guiados por Cristo, ele diz aqui que cresceremos dia a dia, não seremos estéreis, mas cresceremos dia a dia e alcançaremos a salvação em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, nos abençoe a cada dia avançarmos pela fé. No nosso próximo estudo vamos falar sobre os primeiros juízes, ou o período dos juízes, que é um período de aproximadamente 430 anos. Vamos fazer um resumo disso, fascinante. Que Deus esteja nos guiando a cada dia. Vamos agradecer ao Senhor. Amorável Deus, bondoso Pai, te damos graças pelo cuidado, a proteção, pelas vitórias alcançadas. Rogamos a unção do Teu Santo Espírito em nossas vidas, para que a cada dia no Senhor possamos ser mais que vencedores. Dá-nos a Tua paz, a Tua graça. Te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus.